Olá a todos, aqui quem fala é Fábio Tupinambá. Eu vim aqui do Trijudio trazer algumas questões que podem cair no próximo exame da ordem, primeira fase objetiva tributário, 31º exame, dia 9, domingo. Eu analisei as últimas provas, em especial da primeira fase, e verifiquei que existe uma certa identidade de temas, mas o examinador não pergunta a mesma questão. Não faz a remissão àquele mesmo artigo do CTN para as provas subsequentes, para os exames subsequentes, tornando um pouco mais difícil a vida do candidato. Por exemplo, há questões que referem-se ao artigo 106, que fala da questão da retroatividade da lei mais benéfica, que atinge ali a multa, as obrigações acessórias. Entretanto, ela não cai exatamente da mesma maneira, não cai exatamente no mesmo inciso. Então, feito isso, feita essa a breve apresentação, vamos lá, baseado nos exames anteriores, o que pode cair nesse seu próximo exame do dia 9, domingo, primeira fase objetiva, tributário? Eu acredito que uma questão muito forte para cair é transação. O examinador veio perguntando de algumas figuras de extinção do crédito tributário, mas ele não tocou ainda na transação. Então, tem lá nos últimos exames, uma pergunta em que, na verdade, o candidato tinha que saber a diferença entre anistia e remissão, né? Ainda que a anistia seja um fator de exclusão do crédito tributário, eu vou tomar aqui o raciocínio dele de diferenciar dois institutos que têm algumas semelhanças. Então, transação é diferente, por exemplo, da compensação. As duas exigem lei, mas a transação está lá no 171, são a concessão aí de vantagens mútuas, vantagens recíprocas entre as partes, com o fim de extinguir o crédito tributário e, portanto, o litígio, fator de extinção do crédito tributário. A compensação, ela deriva um pouco do conceito aí que a gente tem no direito civil, obrigações líquidas, né, de ambas as partes, fungíveis. Só que, ao contrário do direito civil, ela exige maiores formalidades, exige que a própria lei tributária discipline a forma mecânica de compensação. Por exemplo, você pode ter um crédito com a mesma prefeitura, então são os mesmos sujeitos, tem um crédito de IPTU e quer matar um débito de ISS, mas a legislação veda. Então, no direito civil, seriam dois créditos fungíveis, né? Dinheiro. Entretanto, duas prestações em dinheiro. Entretanto, essa lei municipal, por exemplo, veda essa compensação. Então, imagino eu que o examinador pode perguntar, olha, faz alguma remissão eu tenho créditos, preciso de lei, não preciso, qual que é o instituto? Compensação. Ou até uma diferenciação, trazendo aí, olha, no enunciado eu tenho vantagens mútuas, concessões recíprocas, aí se recíproca, compensação, não. Pode ser que ele esteja falando do Instituto da Transação Tributária, daí do 171 do CTN, e que também mata o crédito tributário, o fator de extinção do crédito tributário. Para aproveitar que a gente falou da anistia como uma figura caiu na outra questão, lembre-se que tem extinção, fatores de extinção do crédito tributário e fatores de exclusão do crédito tributário que estão lá no 175, que é a isenção e anistia. Não vi até agora o examinador perguntar nisso, mas acho legal você saber a diferença entre o que é exclusão do crédito tributário e o que é extinção do crédito tributário, porque até o nome é bastante parecido. Essa é uma das apostas aí para o próximo exame. Agora, uma grande aposta, prescrição intercorrente. O examinador ele não tem uma predileção por decadência e não tem uma predileção por lançamento. Então, a decadência está muito mais atrelada ao lançamento em relação à prescrição, e esses dois temas eu não vi ele pegando tanto no pé. Eu vi muito mais ele tentando falar de prescrição, fazendo perguntas de prescrição para o candidato. Então, só que o grande elefante na sala, aquele que ainda não chegou, é justamente a prescrição intercorrente, que está disciplinada na Lei de Execuções Fiscais, parágrafo 4º, principalmente no artigo 40, e parágrafos, principalmente parágrafo 4º da Lei de Execuções Fiscais. E eu digo isso que, além de ele já ter falado de prescrição, mas não ter falado de intercorrente, esse é um caso que teve repetitivo recente, do STJ. Então, recurso especial 1.340.553 do Rio Grande do Sul, repetindo, recurso especial
número 1.340.553, origem Rio Grande do Sul, ele interpretou justamente esses critérios da Lei de Execuções Fiscais no que se refere à prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é basicamente assim, o mesmo tempo em que o credor tem para tirar uma soneca antes de cobrar, é o tempo que ele tem de soneca dentro do processo. O que eu quero dizer com isso? Se ele tem 5 anos para cobrar, não faz sentido que ele seja inerte, que ele demore no processo pelo mesmo tempo que ele tinha para ajuização. Então a gente não está falando daquela prescrição de cobrança, né, que é a do ajuizamento da execução fiscal. A gente está falando justamente do período posterior. Houve o ajuizamento de execução fiscal, talvez tempestiva, provavelmente tempestiva, e depois você tem uma configuração de inércia por parte da Fazenda. A grande sistemática realmente é aquela do 1+5, né? Dada, não encontrados bens, você suspende por 1 ano e mantendo essa sistemática, você também, mais 5 anos, você tem a prescrição intercorrente. Aqui, o que eu acho legal e que foi justamente o objeto do repetitivo é que ele deixou bem claro que o espírito do artigo 40 é para você ter alguma coisa automática. Acho que vale a pena, até na ementa do recurso especial, e vou até fazer o item 3, já está até corrigido com os embaixos da declaração, ele deixa bem claro, o espírito do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais é o de que nenhuma execução fiscal poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário, né? Então, essa questão da automaticidade é que está muito mais clara com o julgado do STJ. E ele fala, não havendo a citação de qualquer devedor, por qualquer meio válido e ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o que permitiria o fim da inércia processual, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, em respectivo prazo. Então, essa que acho que é a questão mais interessante. Ele provavelmente, o examinador, pode perguntar se é automático, se não é automático, e aí eu acho que vale a pena justamente você ter em mente o que está disciplinado na lei de execuções fiscais, que deixa que o juiz suspenderá, né? Mas também justamente o que ele mesmo, o julgador, STJ, negritou no item 3. Então, vou ler. Nem o juiz nem a procuradoria são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto no caput do artigo 40. Ele está falando justamente daquele período em que não localizados bens, você vai ter a suspensão do processo. Somente a lei ordena o artigo 40, o juiz suspenderá. Então ele está trazendo que justamente a dicção o juiz suspenderá. Não cabe ao juiz ou à procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e ou a ausência de bens e intimar a fazenda pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão na forma de artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Então, tá aí. Essa é uma das grandes frases. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e ou ausência de bens e intimar a fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão. Acho que o examinador pode fazer ele gosta daqueles enunciados longos com datas, né? E colocando ali, justamente, não foi localizado bem, não foi localizado o devedor. Esse é o primeiro momento. E inicia-se automaticamente o prazo de suspensão. E aqui ele ainda traz, indiferente aqui, portanto, o fator de existir petição da Fazenda, requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias, a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito. Também é indiferente o fato que o juiz, ao intimar a Fazenda, não tenha feito expressamente menção ao artigo 40. Então ele pode perguntar ali, não houve menção expressa ao artigo 40. Há uma irregularidade? Está fluindo o prazo? Sim, haverá fluência do prazo e você detectando ali os 6 anos, né? 1 ano para suspender. E depois de suspenso os 5 anos, no enunciado, vai ver e provavelmente vai ser o caso de prescrição intercorrente. Para fechar esse tópico, o que importa, vou ler de novo, tá? O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo ex lege, ou seja, da lei. Então, acho que essa pode ser uma grande aposta, talvez até para a segunda fase, mas como ele gosta muito de lei de execuções fiscais, gosta muito de prescrição, acho que prescrição intercorrente, que foi julgada pelo STJ, é realmente um dos temas do momento. Então,
Transação, acho que é legal saber, acho que é legal dar uma olhadinha, é rapidinho. Acho que em relação à prescrição intercorrente, vale a pena ler o artigo 40 e seus parágrafos, principalmente o parágrafo 4º, e pensar aí em como que se daria o enunciado justamente mais longo, com algumas datas, 1 ano de suspensão, depois os 5 anos, para você marcar lá que teve prescrição intercorrente, ou um período menor, não teve prescrição intercorrente. De repente ele vai te induzir que os 5 anos já contando a sua suspensão. Então, veja lá se é o caso de marcar, e a automaticidade, que acho que isso é muito relevante. Então, fico por aqui, agradeço a atenção, gostou, dá o joinha e recomenda, e tá nos comentários ali, façam comentários se vocês gostaram. Tem outras questões que, pelo exame anterior, eu imagino que possa cair, são fortes candidatas a caírem. Se vocês acharem interessante para essa revisão final aí, ou até mesmo para começar a iniciar os estudos de tributário para a 31ª, me avisem, deixem nos comentários que a gente com prazer vai abordar. Grande abraço!